Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui. É a primeira vez que eu venho a essa casa em 2019 e é uma honra poder começar mais um ano, ter mais essa oportunidade de estar nesse ponto de luz, ser tão bem acolhida, ter esse carinho todo, esses olhares. Então, eu sinto-me honrada e peço a Jesus, esse mestre amoroso, que ele possa conduzir a nossa fala, a nossa reflexão. E o tema que eu trago para a nossa reflexão nesse momento é teu lugar na vida. Ou seja, compreendendo que somos espíritos imortais, qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar no universo? É uma pergunta interessante, não é? Nós já paramos para fazer essa reflexão? Para questionar, para nos perguntar qual é o nosso lugar no mundo? Qual é o nosso lugar no universo? E qual é o nosso lugar nessa existência? E mais essa etapa da vida? Porque é mais uma etapa. Nós, no passado, nós tínhamos aquela ideia, até porque era o conhecimento disponível para todos naquele momento, nós tínhamos a ideia de que nascia, vivia algum tempo, né? Morria, se fosse bom, ia para o céu, e se não fosse tão bom assim, para o inferno. Não é isso? Bem, mas aí vem a doutrina espírita e nos esclarece que nós encarnamos e nós não temos um tempo determinado, ou seja, nós temos uma data de validade. Eu venho a encarnar e eu tenho aquele tempo, aquele momento, né? Que muitas vezes vai então do berço para alguns dias ou do berço para a velhice. Não é assim? Aí eu desencarno e eu volto para a minha verdadeira casa, que é o plano espiritual, e depois eu terei novamente uma chance de retornar. Isso chama-se justiça divina, pois Jesus chegou e nos apresentou um Pai, um Deus soberanamente justo e bom. Então, para nos ajudar nessa nossa reflexão, eu trago aqui algumas perguntas que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele fez aos espíritos superiores. E uma das perguntas que ele fez foi a seguinte, lá na questão 132, em O Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo? Porque deve ter um objetivo, não é? Por que eu estou aqui? É uma pergunta lá dos primórdios, né? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Por que a dor? Por que o sofrimento? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, Allan Kardec faz essa pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Porque às vezes se torna cansativo, né? Nasce, vive, desencarna, depois reencarna, e é um processo. E aí os espíritos vão responder que Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo do aperfeiçoamento, ou seja, para que possamos nos aperfeiçoar. Essa é a resposta. Para alguns é uma missão, para outros então uma expiação, mas todos estão aqui para colaborar com esse processo evolutivo. Todos nós, ou seja, por isso não estamos sozinhos. Por isso nós estamos aqui todos juntos, justamente para que um possa auxiliar o outro. Então, esse é o objetivo. A partir do momento que eu compreendo que eu não estou solta por aqui, que eu sou um ser muito importante, que eu sou única, né?
que pode ter muitas pessoas até parecidas comigo, mas eu sou única, igual não existe. Então, a partir do momento que eu vou compreendendo isso, eu vou fazendo a minha parte e vou colaborando com o progresso, né? Eu faço a minha parte individual, eu me preparo individualmente para melhor poder servir, para poder ajudar com mais tranquilidade, para poder ajudar dentro de uma lógica, dentro de uma fé raciocinada no bom senso e na lógica. Muito bem, mas como é que eu vou descobrir, Rose, qual é o meu lugar nessa vida? Qual é o meu lugar no universo? Como eu faço para descobrir isso? Bem, meus irmãos, aí nós voltamos novamente para o Livro dos Espíritos, na questão 919, quando o codificador Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir o arrastamento do mal? Vejam bem, olha a pergunta de Allan Kardec. Qual é o meio prático, algo que todos nós podemos fazer, tá? É prático. E mais eficaz, algo que traga resultado para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí a resposta dos benfeitores: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Opa! Conhece-te a ti mesmo. Por quê? O conhecimento é a chave do progresso individual. Olha só. Quando eu me conheço, eu sei para onde eu quero ir. Pois quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Certo? Errado. Porque não é qualquer caminho que serve. Vejam bem, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo bem simples, principalmente para a mulherada aqui. O meu calçado é 35. Eu calço 35. Ou 36. Fica sobrando no meu pé. E como eu sou muito inquieta, eu corro o risco de tropeçar, de torcer o pé o tempo todo. Certo? Muito bem. O 34 fica apertado. Machuca o meu pé. Não me serve. Assim é o calçado. Assim é a roupa. Assim são os nossos caminhos. Não é qualquer caminho que me serve, por isso eu preciso do autoconhecimento. Por isso eu preciso saber exatamente o que eu quero, o que eu espero, quem sou eu, quem é essa pessoa. Para viver em sociedade, muitas vezes nós precisamos do verniz social. Necessário, logicamente. Porque não dá para nós levarmos os nossos problemas para o nosso ambiente de trabalho. Porém, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Eu preciso me conhecer para dizer para mim mesmo: sim, sim, não, não. Até aqui o problema chega. Daqui para dentro quem manda sou eu. Eu preciso ter essa firmeza. Mas para que eu tenha essa firmeza, eu preciso saber o que eu quero. Quem sou eu? Qual é o caminho que eu quero seguir? Caso contrário, eu me torno uma pessoa invejosa, ciumenta. E muitas vezes, meus irmãos, sem discernimento entre o bom caráter e o mau caráter. Porque eu passo a querer, se eu não olho para a minha vida, se eu não olho para dentro de mim, eu começo a querer a vida do meu vizinho. Eu começo a olhar para a grama do meu vizinho e achar que a grama do quintal dele é muito mais verde do que a minha.
Porque eu não estou cuidando da minha grama. Porque eu não estou cuidando da minha vida. Eu olho para o carro novo que o vizinho colocou na garagem com inveja. E eu não questiono o quanto meu vizinho deve ter trabalhado para conquistar aquele bem. Eu preciso me conhecer para compreender que a vida do outro é do outro, porque o histórico do outro, o histórico atual, é diferente do meu. E o histórico espiritual também é diferente do meu. São pessoas, são trajetórias, são histórias, são situações, são experiências completamente diferentes. E que nós precisamos nos conhecer para compreender. Aquele lugar lá é do outro e não meu. Por que sofremos? Por que a dor? Por que nós sofremos, meus irmãos? Porque nós não estamos prestando atenção naquilo que é nosso, nas nossas aptidões e nossos talentos. O que é que a Rose sabe fazer de verdade? Para que eu possa aperfeiçoar aquilo que eu sei fazer. E para que eu não me torne uma cópia do outro. Uma cópia muito falsificada do outro, Porque eu não sou o outro. Porque o outro é diferente. Porque o outro tem sonhos diferentes, tem vida diferente. Vive em um mundo diferente do meu, foi educado de maneira diferente. Eu preciso me autoconhecer para compreender por que eu sofro. Porque eu ainda passo por momentos de angústia, de revolta, e principalmente quando eu tinha aquela ideia equivocada em relação a Deus, quando algo de ruim me acontecia, quando algo que não me agradava acontecia, eu culpava a Deus. E eu dizia: que Deus é esse? Por que me abandonaste? Porque eu sou aquela criança ainda mimada. E mesmo com todo o nosso conhecimento, nós ainda somos mimados. Nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a vossa vontade. Meus irmãos, nós já prestamos atenção na prece? Na verdade, nós estamos orando e dizendo que seja feita a vossa vontade. Mas, na verdade, eu gostaria que fosse feita a minha. Eu queria que acontecesse tudo do meu jeito. Só que o meu jeito, se eu não me conheço, nem eu sei qual é o meu jeito. Nem eu sei o que realmente eu quero. Por isso que a oração, ela tem 3 propósitos, tá? A prece, ela tem 3 propósitos. Louvar, pedir e agradecer. Por quê? Por que é assim? Por que a gente deve começar sempre louvando? Já prestaram atenção quando alguém faz a prece aqui na frente? Nós sempre começamos louvando, Amado Mestre, Pai amado, Pai de infinita bondade, amor, misericórdia. Nós começamos assim, não é? Sabe por que nós devemos começar assim? Para compreender a grandeza do Pai. Para que nós possamos compreender a grandeza de Deus. Para que nós possamos compreender que tudo está certo. Que tudo está certo. Se eu estou falando de um Deus justo, então tudo que está acontecendo é justo. Então, quando eu compreendo isso, eu vou me preparando então para a segunda parte, que é o pedir. Louvar, pedir e agradecer. Aí eu vou me preparando, porque quando eu louvo a Deus, eu compreendo a grandeza dele, e no momento que eu vou pedir, os meus pedidos são mais discretos, mais humildes. Eu não vou
pedir algo que eu sei que eu ainda não estou fazendo para merecer? Olha só, eu sei, né? Então, quando eu faço essa reflexão, quando eu louvo a Deus, eu compreendo. Peraí, Rose, você ainda não merece isso. Então não pede, né? Seja humilde para compreender que ainda não é momento de pedir isso. Reflete um pouquinho mais, se você realmente precisa disso. Reflete um pouquinho mais, se você está plantando, né? Vamos aqui adiante, porque é bom a gente trazer uma reflexão de Jesus, né? Um pensamento de Jesus, porque o pensamento de Jesus é sempre atual, o pensamento de Jesus é sempre rico, o pensamento de Jesus é sempre profundo. E não é bacana que a gente fale dos exemplos de Jesus, que a gente traga Jesus para as nossas reflexões. E lá no capítulo 7, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, tem um momento então que Jesus chega para uma refeição e ele percebe que os convidados que iam chegando iam tomando os primeiros lugares. Olha só, todo mundo chegando, né? Muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente quer o primeiro lugar. E aí, Jesus então propõe essa parábola, porque ele tentava explicar de uma maneira muito simples, dentro do entendimento do povo. Então ele disse, ó, quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vós seja constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. E prossegue. Quando fordes convidados, ide, colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha para mais perto, para cima. Isso então será para vós um motivo de glórias, diante de todos que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Bem, aqui eu não tenho a pretensão de dizer o que Jesus quis dizer com essas palavras, ou não, tá? É uma humilde leitura dentro de uma reflexão. Quantas vezes acontece de nós entrarmos, e eu vou dar o exemplo de uma casa espírita. Nós entramos para a casa espírita e nós somos convidados, já que eu quero trabalhar na casa, eu chego cheio de boa vontade, porque eu acredito que eu vou ganhar bônus hora, não é assim? Então eu chego cheio de boa vontade, e eu me ofereço. Eu falo para os coordenadores da casa, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Aí, o coordenador, o presidente da casa, alguém vai me orientar, vai dizer, ótimo, seja bem-vinda, pega uma vassoura e passa a vassoura aqui no chão, por favor, sacode o tapete, tira o lixinho, enche o copinho de água. E aí, aquela pessoa tão cheia de boa vontade, diz, pô, peraí, eu vou pegar uma vassoura, eu vou encher copinhos de água, mas eu me propus a trabalhar. Ou seja, a pessoa já quer ir lá para frente, né? Já chega querendo ser o presidente da casa, né? E quando chega alguém no grupo de estudos, porque tem etapas, tá? É um processo. Vamos começar, então, participando do estudo do Livro dos Espíritos, né? Ah, não, mas eu quero ir para a mediúnica. Não, primeiro você vai compreender, né? E depois você vai para o mediúnico, para melhor servir. Primeiro eu preciso compreender. Eu não posso pular etapas. Eu quero realmente ajudar. Então eu preciso ter humildade para começar varrendo o chão. Que é uma honra. Que é uma honra. Eu vou varrer o chão. Aqui nessa casa eu percebo que no final
recolhem-se as cadeiras, não é? O bom trabalhador já está disposto a recolher cadeiras. E é assim, meus irmãos, nós vamos descobrindo o nosso lugar. Porque o nosso lugar está reservado a partir do momento que eu me preparo. Porque vejam bem, Jesus, esse mestre querido, que nasceu em uma manjedoura, e eu já falei algumas vezes nessa casa, que a manjedoura é a grande lição que Jesus nos dá, de humildade. É a grande lição que Jesus nos dá, de que nós precisamos iniciar, nós precisamos ter um ponto de partida. E Jesus inicia trabalhando com o seu pai, José, na carpintaria. E segundo Maria, sua mãe, ela diz, ele trabalha na oficina ao lado do pai, enchendo a casa com sua doce alegria, mostrando para todos nós que o lar é a primeira escola das almas, que é ali que se inicia tudo, né? Ter a humildade de fazer tudo em nosso lar com muito amor, ter a humildade de compreender que nós não podemos chegar querendo ir lá para frente. Tem todo o processo. O filho nasce e ele precisa do amparo da mãe. E aí nós voltamos para a reflexão de Jesus. Eu preciso ter respeito com quem chegou primeiro. Eu preciso, não é que Jesus quis dizer que haveria entre os convidados alguém com muito mais importância, afinal de contas, na presença de Deus nós somos todos iguais. Mas existem aqueles que chegaram primeiro, né? E nós devemos respeitar. Então, primeiro nós passamos pelo colo da mãe, pelo berço. Nós passamos pelo lar, a primeira escola da alma. E aí ali nós precisamos aprender a respeitar. Nós precisamos respeitar a família. E da família nós precisamos aprender, ali que nós vamos aprender a respeitar o professor na escola, porque não seria justo o aluno chegar na escola e ir lá para a frente ensinar o professor, não é? O correto é que o aluno sente-se e respeite o professor, que chegou primeiro, que tem o conhecimento para passar. E aí, meus irmãos, assim, consequentemente, no trabalho, nós vamos respeitar quem chegou primeiro. Nós vamos abençoar a empresa onde nós trabalhamos. Nós vamos abençoar tudo aquilo que nos é dado, para que um dia nós possamos colher. Vejam bem, eu não posso querer colher aquilo que eu não plantei. Então eu preciso compreender qual é a minha posição nesse momento. O que é que eu estou fazendo para ter o merecimento de um dia a minha grama estar tão verde, ou talvez até mais verde do que a grama do vizinho? O que é que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu estou tendo humildade de compreender qual é o meu lugar nesse momento? Qual é a minha posição? O que eu devo fazer? Porque se Jesus, esse mestre tão amoroso, nos ensinou a começar devagarinho, passo a passo, um passo de cada vez, respeitando as nossas limitações e principalmente, meus irmãos, compreendendo por que eu sofro. Porque enquanto eu quiser colher aquilo que eu não plantei, eu estarei prejudicando o meu irmão. Veja bem, se eu quero a vida da minha vizinha, o meu mau pensamento em relação à minha vizinha está prejudicando ela. Se eu quero a vida que o meu vizinho tem, e se eu invejo ele, e eu não faço nada para melhorar a minha, eu estou jogando a minha energia negativa em meu vizinho. Eu estou prejudicando alguém.
Meus irmãos, não tem alegria em cima de lágrimas dos outros. Nós só seremos felizes quando nós nos autoconhecermos, quando eu conquistar o meu espaço, através do suor do meu rosto, através do meu esforço individual. Aí sim, eu terei o meu lugar no mundo, eu terei o meu lugar na vida, mas o meu lugar por merecimento, o meu lugar sem reclamações, sem culpar os outros por aquilo que eu sei que não é meu. Porque muitas vezes nós culpamos as outras pessoas, né? Eu sou infeliz, eu não consigo nada porque o outro age dessa maneira, não. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades perante a vida. Todos nós somos filhos de Deus. Todos. Estamos aqui através de um planejamento. Houve um planejamento espiritual para que nós estivéssemos aqui. E muito do que nós estamos passando na atualidade foi escolha nossa. Porque no plano espiritual nós compreendemos as nossas responsabilidades, nós compreendemos que nós não aproveitamos tão bem o tempo como nós deveríamos ter aproveitado, porque vejam bem, os ponteiros do relógio, eles não voltam para trás, eles seguem. E o que é que eu fiz no dia de hoje? O que é que nós fizemos hoje, meus irmãos de bom? Porque ainda na questão 919, em O Livro dos Espíritos, tem uma mensagem belíssima de Santo Agostinho. E ele recomenda como fazer para que eu possa me conhecer. Como eu faço? Qual é a reflexão para isso? E ele diz, fazei o que eu fazia quando eu estava na terra. Antes de dormir, todas as noites, ao me deitar, eu encostava minha cabeça ao travesseiro e eu me perguntava, eu passava em revista a minha consciência e eu me perguntava, se eu não agi com negligência, se eu dei motivo à impaciência, se eu fiz todo o bem que eu deveria e que eu podia ter feito. Aí ele fala de um homem de bem. Porque o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de crenças ou de raças. Olha só, o homem de bem simplesmente é bom, humano e benevolente para com todos. Conseguimos perceber Jesus nessa fala? Porque Jesus, benevolente para com todos. Para com todos. Foi esse o pedido dele? A caridade, tal como entendia Jesus, era esse bip, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Era esse o olhar de Jesus. Foi isso que Jesus nos ensinou em relação à caridade. E aí nós estamos nos perguntando, no final do dia, porque é interessante nós fazermos essa reflexão, pois nós não sabemos se vamos despertar no dia seguinte. Não é? E se nós despertarmos, nós não sabemos quantas oportunidades nós ainda teremos. Porque a vida é frágil. A vida é muito frágil. A nossa irmã iniciou aqui falando de gratidão, que nós deveríamos ser mais gratos. Nós deveríamos olhar à nossa volta e perceber o quanto nós temos. O quanto nós temos de bom. Vivemos em uma ilha maravilhosa. Muitas pessoas passam o ano todo planejando e juntando dinheiro para vir para cá, onde nós moramos. Eita, nós, né? Que beleza! Mas nós olhamos à nossa volta? Nós observamos? Ou nós já acordamos reclamando? Vejam bem. Para que eu descubra qual é o meu lugar no mundo, para que eu entenda qual é o meu lugar nesse plano, nessa vida,
eu preciso observar os lugares. Eu preciso identificar se o lugar é bom ou não. Lembra do caminho? Não é qualquer caminho que me serve. Eu estou aqui, eu posso escolher. Então, se eu posso escolher, eu vou observar para ver para que praia eu quero ir. Em que mar eu quero entrar. Para que lado eu quero olhar. Eu quero olhar os pássaros. Eu quero olhar as árvores. Eu quero observar a natureza. Eu quero. Essa é uma prece. Seria minha prece de gratidão pelos meus olhos que estão vendo, que estão percebendo mais um dia. Meus irmãos, eu vou contar para vocês aqui uma história belíssima, só para a gente compreender essa identificação com as coisas que Deus nos dá, com tudo aquilo que Deus nos dá. Vejam bem, conta a história de um homem que foi hospitalizado e ele fez uma cirurgia enorme nas costas e ele só podia se deitar de bruço. Ele saiu da mesa cirúrgica e foi para o quarto. E entrou no quarto de bruço. Foi colocado em um canto do quarto. E ele resmungando na manhã seguinte, um colega que estava ao seu lado, no leito ao lado, esse colega puxou conversa. Bom dia, meu irmão. Ele nem sequer respondeu, pois ele estava de bruço, então ele não precisava olhar para o colega mesmo. Então ele nem respondeu. Mas o colega insistiu e disse: bom dia, você não imagina o belo dia que faz lá fora. Você não imagina o sol, como está brilhante. Você não imagina que bela é a praça aqui ao lado. E aí, o colega... tem uma praça aí ao lado? Sim. De minha janela, eu consigo ver a praça. De minha janela, eu consigo ver os pássaros, as flores. A praça tem muitas árvores e muitas pessoas. Agora é muito cedo, então as pessoas estão indo para o seu trabalho. As crianças estão indo para a escola. E ele prestou atenção. Ele começou a prestar atenção naquela conversa. E chegando no finalzinho da tarde, o colega descreveu: olha, que beleza! As pessoas voltando do trabalho, namorados se encontrando. E tem até uma banda tocando. Uma banda? Tem uma banda tocando? Como é que eu não escuto? Daí onde você está não dá para escutar mesmo, porque a banda fica do outro lado do lago. Eu vejo daqui. Também não ouço direito, mas eu vejo daqui. A banda está tocando. Depois do lago. E no lago tem patinhos. Tem uma pontezinha. E os namorados estão se encontrando em cima da pontezinha. E ele fica encantado com aquelas histórias. E todos os dias o amigo descreve situações engraçadas na praça. Descreve vai e vem. E ele se emociona com as histórias. Bem, esse amigo que estava no leito, ao lado da janela, que descrevia a praça com tanto entusiasmo, em uma noite ele partiu. Ele já estava há muito tempo hospitalizado. Esse colega ficou muito triste, pensou em todas as histórias que o amigo contava. E a enfermeira, então, organizando o quarto, após tirarem o corpo, ele timidamente pediu: por favor, enfermeira, você pode me trocar de lugar? Eu já estou conseguindo, com um pouco de dificuldade, mas já estou conseguindo me levantar. Você conseguiria só me trocar de lugar, me colocar próximo da janela? Ela achou um pouco estranho aquele pedido, mas concordou. Mudou ele para o lado da janela. Quando ela saiu do quarto, ele
calmamente vai se levantando, olha pela janela e dá um grito: enfermeira, volte aqui. Por que é que colocaram essa parede? Por que é que colocaram esse muro bem na janela? Tapou toda a visão da praça. E ela diz: mas de que praça o senhor está falando? A praça, aquela praça que o meu amigo me descrevia todos os dias. Cadê os pássaros? Cadê as árvores? Cadê as pessoas? E a enfermeira então se emociona. Ela diz: realmente, o seu companheiro de quarto, o seu colega, era um homem extremamente generoso. Ele apenas quis te reanimar. Jamais existiu praça. Essa parede sempre esteve aqui desde que o hospital foi construído. E mesmo que existisse a praça, ele não poderia ver, pois ele é cego. Ele era cego. Meus irmãos, moral dessa história: mesmo com toda a nossa visão, mesmo com toda a nossa capacidade de ver as coisas boas naquilo que nós temos em nosso lugar, tá? No lugar que é nosso. Muitas vezes, um cego enxerga a beleza muito mais que nós. Então, que nós possamos prestar atenção na bondade divina, independente daquilo que nós estamos buscando. Nós precisamos ter fé e ter a certeza de que nós estamos aqui por um grande objetivo, por uma grande finalidade. A partir desse momento, nós vamos respeitar mais as outras pessoas. Nós vamos respeitar nossos irmãos. Pois quem encontrou o seu lugar na vida, respeita o lugar dos outros. Olha só, que profundo isso. Se eu encontrei o meu lugar, eu já sei o que eu quero para a minha vida. Eu estou satisfeita com a minha vida, assim como aquele irmão cego estava satisfeito com a vida dele. Ele estava respeitando a dor do irmão. Ele estava respeitando o mau humor daquele irmão. Ele estava respeitando que aquele irmão estava se recuperando. E ele se doou. Ele se doou. E assim somos nós. A partir do momento que eu sei qual é o meu lugar, eu respeito o lugar do outro, eu não ultrapasso os limites dos outros. Ou seja, eu respeito a vida do outro. Eu respeito a família do outro. Eu respeito tudo aquilo que o outro tem. E eu abençoo quando vejo meu irmão progredindo na vida. Eu abençoo. Eu fico feliz por ele. Colocando em prática a caridade e o amor ao próximo. Ou seja, se eu estou feliz, se eu estou satisfeito, eu coloco em prática aquilo que Jesus me ensinou. Eu reconheço o meu lugar. Eu abençoo o meu lugar. Eu abençoo a minha família. Eu compreendo o verdadeiro significado da palavra amor. Como disse Paulo, na carta de Paulo, 2 Coríntios. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa. Um sino que retina. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todos os mistérios, conheça todas as ciências, ainda que eu possua tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor.
O amor é paciente. O amor é bondoso. Não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão e as ciências lá, essas têm o seu tempo. E perfeito é o nosso conhecimento, como também perfeita é a nossa profecia. Mas quando vier que é perfeito, quem é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, brincava como criança, eu raciocinava. Homem feito. Eu me despojei de todos os atributos de criança. Por enquanto, vemos Deus através dos espelhos. Mas nós teremos a perfeita visão de Deus, de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes. Mas eu conhecerei Deus, como eu sou por Ele conhecido. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, não tenham dúvida. Não tenhamos dúvida. Dos três, o mais excelente é o amor. Que Jesus, esse mestre amoroso, nos abençoe. Nos mostre qual é o nosso verdadeiro lugar nesse mundo. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.